Irmãos, irmãs, de novo, paz do Senhor Jesus Cristo, como é bom estar com vocês aqui. Sendo, não que seja apenas aqui que nós nos colocamos à disposição de Deus para, acima de tudo, ser instrumento dele para transmitir a palavra, a reflexão que ele quer transmitir. E, com certeza, já está transmitindo desde o início deste culto, a cada um de vocês. Muitas vezes a gente pensa que a gente chegou aqui despretensiosamente, apenas porque é uma quarta-feira à noite. Já é comum, já é rotina nossa vir à igreja nas quartas à noite, né? A gente já reserva esse tempo, que é extremamente precioso, é extremamente importante estar conosco aqui em igreja, em comunhão, em consagração. E a gente esquece de algumas coisas, porque no reino de Deus as coisas não acontecem por acaso. Se você veio apenas para cumprir, talvez, uma obrigação, achar que religiosamente é importante estar na igreja, para celebrar o Senhor, todas as coisas que Ele tem feito, mas tudo acontece dentro dos propósitos de Deus. No reino não tem acaso, essa palavra não existe no reino, acaso. Eu estou aqui passando por acaso, de vontade de entrar, entrei. De repente liguei a televisão, coloquei lá no YouTube, coloquei no canal da PIB Serra Talhada, e vou passar um tempo aqui, né, acompanhando aqui a mensagem. Eu não conheço a igreja, não. Tudo tem um propósito de Deus, trabalha em todas as coisas. A Bíblia, nós aprendemos que as coisas não acontecem, que tudo vem pela permissividade, pela permissão de Deus. Nenhuma folha cai sem que Deus seja, nenhuma folha cai sem o conhecimento ou sem a permissão de Deus. Tá bom? Então, gente, é muito bom estar aqui com vocês. O pastor Mauro hoje está pregando na comunidade cristã lá de Garanhuns, né, CCA, Centro Cristão de Adoradores, né, lá em Garanhuns. E quando nós conversávamos, o que eu falei para ele é que de fato é o que eu sinto, é um privilégio estar aqui. O eis-me aqui é muito bom, né, Denilson, quando a gente diz assim, e aí, eis-me aqui. E a gente precisa confiar que Deus está na condução de todas as coisas. E a gente passa um tempo conversando com Deus e pedindo inspiração para, de fato, a gente ser instrumento para falar aquilo que Ele quer falar à igreja. E é muito interessante como na nossa mente há uma tempestade de pensamentos, de ideias, de sugestões, mas a gente, diante do Senhor, a gente pede a orientação para, de fato, naquela tempestade, aquilo que está no coração de Deus para transmitir à igreja, seja aquilo que a gente possa escutar e ter discernimento dentro da revelação de Deus, de falar. Mas quando a gente fala nessas questões de mente, de tempestade, de ideias, de pensamentos, a gente é acometido de muitas ideias, de muitas coisas, durante não apenas nos momentos que nós vivemos hoje, mas na nossa vida inteira. Desde as criancinhas, que de repente estão conhecendo, descobrindo as coisas, o universo, o que está no entorno dele ali. A gente passa pela fase da criança, do adolescente, e muitas coisas povoam a nossa cabeça. Muitas ideias, muitos pensamentos, muitos projetos. Mas a gente precisa entender que aquilo que a gente precisa prestar atenção, aquilo que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir e absorver aquilo, é aquilo que Deus quer para a nossa vida. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. Mas como seria essa dificuldade? Eu falo por testemunho pessoal. Eu já tive muitos pensamentos em relação a muitas coisas. Já tive muitas dúvidas em relação aos pensamentos que eu já tive. E eu já tive, assim, muitos momentos de decisão que eu temi, que eu fiquei inseguro, que eu não sabia o que fazer. Será que é isso? Será que a decisão certa está correta? É essa mesmo? E eu tenho certeza que nós, em todas as fases da nossa vida, passamos por esses momentos, que nós precisamos decidir, que nós precisamos tomar uma atitude, que nós precisamos definir questões que vai ser fundamental para a nossa vida. E na história do povo de Deus também foi assim. Na história do povo de Deus, muitos foram levantados por Deus, e a maioria deles, talvez todos eles, se sentiram inseguros, se sentiram com dúvidas no coração, sem saber de fato
se aquilo que estava acontecendo de fato era vontade de Deus ou era apenas um pensamento ou emoção da minha cabeça, da nossa cabeça. Mas eu queria desafiar vocês hoje a começar a se voltar para Deus, a começar a investir um tempo de atenção de fato naquilo que Deus tem falado ao seu coração, daquilo que Deus tem lhe desafiado, daquilo que Deus tem lhe convocado. Muitas vezes Deus não nos convida apenas, muitas vezes Deus nos convoca. E para o povo de Deus, teve muitas pessoas que Deus convocou. Ei, você, levanta, vai lá, é você mesmo. Mas Senhor, sim, é você. E o que eu queria compartilhar com vocês nesta noite é uma passagem bem conhecida de todos vocês, e que o tema dessa palavra é transformando dúvidas em vitórias. Eu tenho investido muito tempo nos últimos dias, algo que tem me chamado muita atenção, é a parte escatológica da Bíblia, o fim dos tempos, o Apocalipse, aquilo que é revelado por Deus em relação aos fins dos dias, muito voltado para mim mesmo, né? E quando eu conversava com Deus acerca do que era do coração de Deus para que eu pudesse estar compartilhando com vocês, fazendo essa reflexão, Deus me tirou o foco um pouquinho e me colocou uma palavra na minha cabeça, assim, colocou assim, e eu pensando, Gideão, e a passagem, a narrativa de Gideão é muito interessante. Não é especificamente voltada para a escatologia, mas todas as coisas, a Bíblia diz que apontam para a eternidade. Se apontam para a eternidade, naturalmente vai passar pela parte escatológica. Mas eu queria convidá-los a ficarem atentos sobre este tema, transformando dúvidas em vitórias. Quem aqui não tem dúvida? Quem aqui nunca sentiu dúvida? Quem aqui neste momento não está com dúvida? Quem talvez esteja pensando em algo que precisa decidir amanhã, ou até agora, e geralmente surgem opções, alternativas. E essas alternativas nos geram dúvidas. Quem aqui não teve dúvida de estar aqui conosco hoje, celebrando ao Senhor? Então, transformando dúvidas em vitórias. E aí eu queria convidar vocês a abrir no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Nós vamos estar lendo até o versículo 16. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 16. Eu vou ler conforme a projeção para facilitar o acompanhamento e a compreensão de vocês. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofrá, que pertencia ao Abiesrita. Abies o clã que Gideão fazia parte, que a família de Gideão fazia parte, lá em uma das regiões das 12 tribos de Judá, que era das 12 tribos lá que estava em Israel, lá, que era a tribo de Manassés. Continuando o versículo 6, no versículo 11 diz: Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Frise essa palavra, poderoso guerreiro, que a gente vai compartilhar na introdução sobre isso. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, que não foi o Senhor que nos tirou do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés,
e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Enfim, então, gente, eu tive uma dificuldade de leitura, que apesar das letras grandes, mas eu estou sem óculos. Aí fica assim meio embaçado. Mas é importante fazer algumas considerações em relação a esse texto, porque essa história não começa exatamente aqui. No capítulo 6, lá nos versículos anteriores, já vem falando sobre Gideão. E eu falei para vocês que muitas vezes Deus nos convida, e muitos desses convites é de fato uma convocação. Ei, chega, vem, é você, vamos lá, eu preciso de você para realizar uma tarefa. E aí, quando ele chama de Gideão, o anjo diz que Gideão é um poderoso guerreiro. E eu pedi para vocês guardar essa palavra, porque quando se fala nos heróis da fé, já nos vem à mente que eram homens excepcionais. Na nossa mente, digamos assim, era como se fossem super-heróis, super-homens, que não tinham defeito, que não tinham fraquezas, não é? Que não sentiam medo, que não se sentiam inseguros, que não tinham dúvidas. E aí, quando o anjo fala, poderoso guerreiro, eu achei muito interessante. Eu disse, poxa, então, de fato, concorda com aquilo que a gente pensa dos heróis da fé lá atrás. Mas se você mergulhar e você investir um tempo para estudar mais, para ler, lá em Juízes, no capítulo 6, você vai ver que Gideão não era um poderoso guerreiro aos olhos humanos. Gideão não era um guerreiro. Gideão não era uma pessoa de destaque lá no clã dele, lá no meio da família, lá em Manassés, na região onde ele morava. Gideão não era. E eu ficava questionando aqui no meu coração, conversando com o Espírito Santo, mas por que Deus escolheu Gideão? Porque quando ele falou em poderoso guerreiro, aí a ideia que nós temos, a sugestão que vem à nossa cabeça aqui, era um guerreiro. Já lutava nas batalhas ali, né, de Israel, contra a invasão dos midianitas, que diz que era um povo que constantemente saqueava, invadia o território, aquelas tribos, e especificamente lá no contexto de Gideão. Tanto é que no início da leitura, ele já diz que o anjo descansou um pouquinho e foi encontrar Gideão. E Gideão estava onde? Gideão estava, ele diz, então o anjo apareceu a Gideão, o Senhor estava com você, poderoso guerreiro. Né? E ele estava onde? No lugar onde prensa uvas, né? No lagar. Ele estava com a colheita de trigo, batendo, porque geralmente a cultura deles pegava esse trigo e batia em um lugar aberto, tipo uma calçada, para nessa batida contra o chão, com força, separar a palha do trigo, para ele poder separar aquilo que de fato ia ser consumido e que seria importante para o alimento deles. Mas por que Gideão estava lá no lagar, no lugar onde era prensado uvas? Porque Gideão estava com medo. Gideão estava escondido. Gideão estava ali fazendo aquilo para que, se houvesse alguma invasão dos midianitas, eles não pudessem encontrar Gideão. Então Gideão não era um guerreiro, Gideão não era experimentado nas batalhas, Gideão não era um super-herói, Gideão não era aquele soldado valente para os olhos humanos, mas eu achei interessante quando eu perguntava ao Espírito Santo, mas por que Deus escolheu Gideão? Mas por que Deus escolheu Moisés? Naquele caminhão, naquela tempestade de desculpas. A gente falou sobre desculpas. Nas últimas mensagens, a gente vem falando muito sobre desculpas. O pastor foi no domingo anterior e no sábado, no domingo da semana anterior e o sábado, e a quarta foi sobre desculpas. Na mensagem ministrada através do irmão Denis, domingo também ele falou nas entrelinhas sobre desculpas. E quando Deus escolhe, levanta os seus heróis da fé no passado e até hoje, a gente, tanto lá como hoje, a gente tem na ponta da língua um caminhão de desculpas. Por que eu? Mas eu não sou, eu não tenho, eu não sei. Sempre tem uma desculpa. E, de fato, Gideão disse a mesma coisa. E Gideão fez mais uma coisa interessante, que, assim, eu já me vi nessa situação e vejo muitos na mesma situação.
Se o Senhor é o Senhor que vai fazer, vai nos dar vitória, por que é que Ele está nos deixando sofrer? Se o Senhor é Deus, por que é que eu estou passando por isso? E eu já ouvi de pessoas próximas dizendo assim: eu sou um servo de Deus, eu estou na igreja, mas depois que eu levantei a mão, depois que eu assumi, depois que eu testemunhei, que eu declarei minha fé, confessei publicamente que Jesus é o único suficiente Salvador, aí é que eu tenho passado por dificuldades. E Gideão disse a mesma coisa: se o Senhor está com você, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Já ouvi muita gente lamentando. Se você é crente, por que é que você está passando por dificuldades? Se eu sou um servo de Deus, por que é que eu estou sofrendo? Por que é que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Né? E Gideão teve todos esses questionamentos. E aí disse mais: se o Senhor é de fato o Senhor, cadê o Senhor, aquele Senhor das batalhas que tirou nossa família do Egito, que nos trouxe até aqui? As histórias que meus pais contam, que nossos pais contam, das maravilhas que o Senhor realizou na história. Mas eu não tenho visto isso. Pelo contrário, eu tenho visto um Senhor que abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. Eu tenho percebido um Senhor que não está com os ouvidos abertos para a minha oração. Eu tenho conhecido um Senhor que não tem me acompanhado nas minhas batalhas. Eu tenho conhecido um Senhor que está resolvendo outras coisas, não está vendo a minha vida. Muitas vezes nós nos encontramos neste lugar. E aí a gente fica naquelas dúvidas, naquelas crises existenciais, né? Que se nós não tivermos um foco específico, não estiver fundamentado na rocha, não compreender de fato quem é Deus na nossa vida, se nós tivermos sem leitura da palavra, sem devocional, tivermos aquele servo, aquela serva seca, só sentada no banco da igreja, adorando, levantando a mão, sai vazia, chega, passa a semana toda sem nem se lembrar de Deus, no final de semana vem aqui. Gente, essas atitudes nossas, essa negligência espiritual nossa, nos leva à queda, nos gera dúvida, e é isso que o inimigo quer plantar nos nossos corações, é dúvida. Foi isso que o inimigo quis plantar lá em Eva, lá no jardim. Tu não conhece aquilo, por que é que tu não vai experimentar aquilo? Por que é que Deus disse que não era para tu experimentar? Tu já pensou nisso? É porque Ele não quer que você tenha a revelação das coisas, tenha o conhecimento, né? Gerou uma dúvida no coração de Eva. Tantas dúvidas foram geradas na história dos heróis da fé. E aí também aconteceu isso com Gideão. E aí o Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai e liberta Israel das mãos de Midian. E complementou: não sou eu que o estou enviando. Então, gente, esse conjunto de passagens bíblicas, eles revelam que Deus, independente daquilo que o homem, independente daquilo que os nossos olhos veem, independente daquilo que as pessoas dizem que você é, quando Deus chamou, através do anjo, Gideão de poderoso guerreiro, é porque é aquela visão que Deus tem de Gideão. Quando Deus nos levanta, nos convoca, nos convida para alguma tarefa, é porque Deus nos conhece, porque Ele sabe da nossa identidade. Mas muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes nós duvidamos porque a gente consegue ver só aquilo que os nossos olhos enxergam. E a Bíblia nos diz que a gente não deve se deter nas circunstâncias. A gente não deve se deter nas coisas do mundo. Porque para o mundo natural, as coisas de Deus parecem loucura. Então a gente precisa entender que nós somos humanos e a nossa natureza humana é tendenciosa ao pecado, à dúvida. O inimigo de nossas almas sabe de tudo isso e vai nos levar, de fato, a enxergar a essa natureza decaída. Mas a Bíblia diz que, apesar de nós, Deus continua sendo fiel.
E a fidelidade de Deus está fundamentada no propósito que Ele tem nas nossas vidas. Então, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão aqui. Deus tem um propósito na vida que você está em casa. Está passando por dificuldades? Ore, converse com Deus. Busque aperfeiçoar a sua relação de intimidade com Deus. Porque a Bíblia não nos isenta das dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia diz, no mundo nós teremos aflição. Mas a nossa fé, a nossa relação com Deus é que vai definir como nós vamos nos comportar em relação a isso. E na vida de Gideão não foi diferente. Na vida de o Gideão, por ser humano, ele teve dúvidas e insegurança. E o primeiro ponto fala justamente nisso. Nós vamos, nessa reflexão de Gideão, através da história que a gente vai desenvolver conversando, nós vamos ver as lições valiosas que essa história de Gideão pode nos ensinar. E a primeira é que nós vamos ter, de fato, dúvidas e inseguranças. Lá no versículo 11 a 13, lá no capítulo, ele faz ele começa a contar essa história. E no início dessa história, encontramos Gideão em um lugar, malhando trigo para proteger os midianitas, né? Proteger a sua colheita dos midianitas, né? E ele estava naquele lugar porque ele estava com medo. Ele estava cheio de insegurança. E nós estamos nesse lugar vez por outra. Quando o anjo do Senhor o chamou de valente guerreiro, Gideão questionou: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos acontece? E aí a gente pode fazer uma reflexão. Vamos pensar em alguém que, de repente, diante de uma situação difícil, começa a duvidar do amor de Deus e da presença do Senhor em sua vida. Pode ser uma pessoa enfrentando doenças muito comuns, infelizmente, nesses momentos nós ficamos muito frágeis, enfrentando uma crise financeira, enfrentando um problema familiar, enfrentando um problema emocional, uma relação não ainda ajustada. Imagine essa pessoa. Então, assim como Gideão, essa pessoa vai estar sentindo medo e com insegurança das coisas que poderão acontecer. E muitos se perguntam, dentro dessa situação, onde é que está o Senhor? Que não tem, assim, se voltado o olhar para a minha situação, para a minha vida. E eu queria dizer a vocês, gente, que infelizmente faz parte da nossa vida. É normal ter dúvidas. Principalmente dúvidas em momentos de crise. Mas aqui, com essa história de Gideão, nós aprendemos que é nessas horas que Deus mais se revela para a gente. Aí as pessoas dizem assim, mas Deus só se revela no momento de crise. É porque, infelizmente, pela nossa natureza negligenciosa, vou dizer assim, nós só nos lembramos de Deus no momento de crise. Se nós tivermos um momento de fartura financeira, enfim, estivermos bens em todos os aspectos, muitos de nós não lembramos de Deus. A gente só lembra de Deus quando a gente está passando pelo momento de crise. É como se nós ficássemos mais vulneráveis naquele momento, mais frágil, e aí nos voltássemos, procurasse alternativas, e quando nós não enxergamos, aí nós nos lembramos de Deus. E, infelizmente, são nesses momentos de crise que Deus mais se revela a nós. Ele não se afasta nas nossas inseguranças. Pelo contrário, Ele se aproxima para nos fortalecer. E aí, dentro dessa linha que eu escrevi, quando eu estava digitando aqui, esse esboço, aí eu queria fazer uma ressalva. E aí eu vou utilizar uma ilustração, uma figura de imagem, que foi feita em um momento que eu participei lá no CCA, lá em Garanhuns, onde que estava ministrando, a mensagem era o pastor Eibe Uber, bem conhecido aí, lá de Sirinhaém, e ele fazia uma ilustração de Deus, com os braços abertos, parado lá, só nos esperando, e a gente, em frente ao Senhor, vez por outra a gente está se aproximando,
dá um passo para frente, daqui a pouco dá 2 passos para trás, depois dá um para frente, dá 3 passos para trás. Nos movimentamos nessa oscilação que, infelizmente, nós humanos temos. Mas eu queria corrigir com reservas. Eu não corrigi para corrigir aqui, para que vocês entendessem que Deus não se afasta de nenhum de nós. Pelo contrário, Ele está o tempo todo disponível, acessível. Nós é quem não buscamos, nós é que se afastamos de Deus. E os nossos maiores problemas acontecem justamente quando nós estamos afastados de Deus. E aí você deve estar pensando, mas eu estou passando por problemas agora, mas eu não estou me sentindo afastado de Deus. A gente precisa ser muito sincero com nós mesmos. Não vou dizer que com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu tentar enganar Deus. E eu conversava com uma pessoa em um momento, e eu conversava com ele sobre a questão espiritual, a preocupação, orando junto. Aí ele já vem com aquele argumento de defesa pronto. Não é pelo fato de eu não estar indo para a igreja, porque eu estou afastado de Deus. A igreja não salva ninguém. A igreja tem muitos hipócritas. Esses discursos que nós já escutamos várias vezes das pessoas, que nós já entendemos que é um discurso de defesa de uma pessoa que sabe, está em plena consciência que está afastada de Deus, que precisa se reconciliar com Deus, mas ainda está resistindo, certo? Então, nós precisamos congregar, nós precisamos estabelecer essa relação, fortalecer a nossa intimidade com Deus, porque, pelo contrário, as dúvidas e inseguranças na nossa vida vão ser muito mais fortes. Quanto mais dias passar, mais a gente vai estar com dúvidas e com insegurança. E conta a narrativa bíblica que, pelo contrário, mesmo com dúvidas e insegurança, Gideão, em nenhum momento, ele desobedeceu às ordens de Deus. Pelo contrário, ele foi obediente. E olha a situação que Gideão estava passando. Diz a narrativa que o exército dos midianitas, com seus aliados, não é? Com os amalequitas, com aquele povo que estava junto ali, somavam cerca de 135 mil soldados. E aí, Deus convoca Gideão para liderar o povo de Israel para lutar contra os midianitas. Gideão não era soldado, não era esse guerreiro, pelo contrário, pela narrativa do versículo 11, dá-nos a entender que Gideão era um agricultor, um lavrador. Você estava lá tratando o trigo, né? Então, entende-se que era um agricultor, não era um guerreiro. Mas ele foi convocado por Deus para formar um exército dos israelitas. E ele foi obediente, foi lá, conversando com as pessoas, convocando, falando. E o interessante é que essa fase da história do povo de Deus é muito interessante, porque os juízes, eles foram levantados por Deus a partir do momento que, depois que o povo de Deus saiu do cativeiro do Egito e foi levado para a terra prometida, depois que inclusive Moisés já tinha morrido, que Josué conduziu o povo e chegou em Canaã, na terra prometida, o povo começou a oscilar na fé e começou a pedir uma pessoa que liderasse. E aí Deus começou a levantar os juízes. Lá no livro de Juízes você vai contar 12 juízes. Desses 12, Gideão foi o quinto. Começou após a morte de Josué, cerca de 1400 a.C. Diz que esse período demorou entre 350 e 400 anos, até 1050 a.C. Mas os juízes foram levantados justamente para liderar o povo no momento da opressão, quando o povo precisava de líder. E Gideão não era aquele soldado, não era aquele líder que, de repente, aos olhos humanos, o povo estava esperando para batalhar contra os midianitas. Eu imagino o povo olhando para mim, Gideão, gente, mas tu está aqui, vai liderar esse povo, mas eu não te conheço de briga, eu não te conheço de luta, de exército, de guerra. Mas aí, Deus foi conduzindo
Gideão, e Gideão levantou 30 mil soldados. Mas imagina aí, 30 mil para lutar com 135 mil. Imagina vocês nesse exército de 30 mil contra os 135 mil. Vocês iam estar seguros, bem, vamos lá, vamos para a guerra. Vamos chegar lá, nós vamos esculhambar tudo, vamos ganhar. Mas Gideão foi no discurso do Senhor e levantou 30 mil homens. Mas aí o que é que Deus disse? Ô Gideão, tem muita gente aí. Imagina você no meio dos 30 mil ouvindo Deus dizendo isso. Tem muita gente. Eu disse, mas como, Senhor? Ali é 135, a gente só tem 30. Como é que é muita gente? Mas porque o ensinamento que Deus quer fazer para a gente nessas circunstâncias é que a ação de Deus independe da força humana. A ação de Deus independe da quantidade de pessoas ou do que você está empenhando como força para realizar aquilo que Deus quer para você. Então, esse aí é o primeiro ensinamento dentro das dúvidas e inseguranças que Deus quer passar para você. Independe das suas forças. Eu sou forte, estou agora na treino fitness, agora eu estou pronto. Espiritualmente falando, gente, o desafio que Deus coloca na vida de Gideão, nessa liderança desse povo, é para que, de fato, a glória do Senhor fosse manifesta. E, diante disso, Deus disse, tem muita gente. A Gideão, mas, Senhor, tem muita gente. Então, o que é que o Senhor quer que eu faça? Tem que diminuir esse povo aí. Aí vocês, não sei se vocês lembram, como foram os critérios que Deus usou para diminuir esse povo. Vocês lembram de como Deus fez para diminuir esse povo? Qual foi o primeiro critério? Tinha 30 mil. Deus disse assim, primeiro critério. Chama esse povo e pergunta a eles, quem está com medo aqui? Imagina, 135 mil ali do lado e 30 mil de cá e vocês aqui. E se alguém perguntasse, e aí? Estão com coragem, estão tranquilos? 22 mil disseram, nós estamos morrendo de medo aqui. Vamos perder, vamos ser mortos, vamos ser estraçalhados. Aí Deus disse, quem tiver com medo vai para casa. De 32 mil só ficou 10 mil. Aí os 10 mil que ficaram, imagina, meu Deus do céu, misericórdia. Tinha 30 mil, eu estava com medo, agora só tem 10. O que é que eu vou fazer aqui? Aí eu imagino Gideão. E aí, Senhor, 10 mil, dá para eles? Muita gente. Aí pronto, qual foi o segundo critério? Chama esse povo para beber água. Leva lá para a beira do rio. Aí manda eles beberem água. Aí desses 10 mil, 9.700 fizeram o quê? Se ajoelharam, né? E botaram a boca na água e começaram a beber água. Aí Deus disse, pode mandar para casa esse daí. Esse daí, baixar a guarda, vai ficar à disposição do inimigo. Não serve. Pode dividir. Aí ficou 300. Aí esses 300, por que ficou esses 300? Porque esses 300 não baixaram a guarda, pegaram só água aqui com a boca, mas permaneceram firmes. Pronto, é esses 300 que eu quero. São atentos, eu quero atenção, eu quero pessoas disciplinadas, pessoas que escutem. E aí vamos para a batalha, só para vocês entenderem o que é superar com Deus dúvidas e inseguranças. Vamos para a batalha. Aí o povo lá, o exército, 135 mil contra 300. Então esses 300 vão ter que ir muito bem armados, até os dentes, né? As melhores armas. Vocês lembram quais foram as armas que os 300 de Gideão, levantados por Deus, levaram para a batalha? Alguém lembra? Trombeta, cântaro para guardar as tochas e tochas. Enquanto o exército dos midianitas e amalequitas e todos os aliados estavam com camelos de batalha, camelos com arcos, flechas, com espadas, com lanças. Imagina aí, 135, tudo isso. E os 300 só com a tocha, dentro do cântaro e a trombeta. Aí Deus disse o seguinte, eu estou falando que vocês que já conhecem essa história sabem, e que você não conhece, eu queria que você prestasse atenção e depois lesse lá, para entender de fato o que Deus
está falando para a gente nessa noite, em relação a dúvidas e inseguranças. Diz, olha, à noite faz um círculo, cerca todinho os midianitas. Quando Gideão der o sinal, que Deus vai dizer a hora, aí todo mundo, toca a trombeta, pega os cântaros, tira as tochas, quebra os cântaros no chão e acende as tochas. E quando foi feito isso, diz a narrativa bíblica que os midianitas, os 135 mil midianitas, levantaram atordoados, confusos, e começaram a matar uns aos outros. Começaram a matar uns aos outros. Dos 135 mil, 120 foram mortos pelas lanças dos próprios soldados do exército dos midianitas. Não foi preciso o povo de Deus levantar nem um cântaro, nem a tocha para fazer assim na cara, fazendo medo. Eles se mataram. E sobraram 15 mil, e diz que esses 15 mil foram perseguidos pelos exércitos de Gideão e derrotados. Gente, dúvidas e insegurança todos nós temos. As batalhas do nosso dia a dia, eu garanto que não são desse tamanho. Mas a gente, na nossa mente, transforma em batalhas grandes. A gente transforma, muitas vezes, coisas pequenas em grandes fortalezas. E nós não confiamos na ação de Deus. E o que Gideão está ensinando aqui para a gente, o que Deus está ensinando através de Gideão, é que batalhas vão surgir em todos os aspectos da nossa vida. Relacional, profissional, familiar, enfim. Mas nós precisamos confiar que Deus transforma dúvidas, transforma dificuldades em vitória. Agora, isso vai acontecer quando eu sou obediente. Quando eu entendo, quando eu desenvolvo relacionamento com Deus e tenho discernimento de entender o que é que Deus quer para a minha vida e como Ele quer que eu faça. Muitas vezes nós nos confiamos nas nossas próprias forças. Planejamos, desenvolvemos nossas estratégias, viu? E queremos fazer do nosso jeito as coisas. E não funciona dessa forma. Então, muito interessante as coisas, como Deus faz. Veja quem foi primeiro dispensado, os que tinham medo. E a questão do medo é uma defesa natural, muitas vezes até para preservar a nossa integridade física. Mas no reino espiritual, o medo, ele é contrário da confiança em Deus. Quando é escrita a carta lá no Evangelho para falar com os jovens, lá em João, a Bíblia diz: vos escolhi, jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Mas vai dizer a alguns jovens aí, muitos jovens, que nós precisamos confiar em Deus, que Deus é quem nos dá a vitória. Eles não confiam, eles querem fazer da forma que Ele quer. E não é só o jovem não, é todos nós. Nós somos expertos em projetar estratégias mirabolantes para vencer as nossas dificuldades. Mas muitas vezes nós não queremos investir um tempo de 10 minutos em uma oração com Deus. 10 minutos para fazer a leitura da palavra. 5 minutos. O pastor testemunha de vez em quando, que ele disse que quando ele começava a orar, ele dizia: vou para o relógio de oração. Aí passava um tempão, aí disse: eita, poxa, uns 30 minutos. Quando eu olhava, foi 5 minutos. Fiquei inquieto. Então, gente, o exercício cria o hábito. Se eu não tenho o hábito de orar, é porque eu não exercito a oração. Se eu não tenho o hábito de leitura da palavra, é porque eu não exercito ler a palavra, exercito. E quando eu leio tipo, usando a Bíblia como talismã. Eu vou abrir aqui a folha no versículo aqui, eita, aqui. Esse versículo aqui, pronto. Aí se haga. Gente, a Bíblia, ela fechada, é um livro qualquer. Agora, ela aberta é a palavra do próprio Deus. E eu preciso temer essa palavra, eu preciso ter respeito. Eu preciso entender que eu estou lendo a palavra de Deus. Não tem que ser às pressas, não tem que ser correndo. Eu vou ler aqui porque aí eu já saio aliviado, assim, eita, eu já li a Bíblia hoje. Serviu de nada aquela leitura. Então a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver essas questões, porque elas definem a nossa relação com Deus. Elas definem a nossa relação com Deus. Tá certo? Então, a conclusão em relação a medos e insegurança é que a coragem é essencial para servir a Deus. É essencial para servir a Deus. O eis-me aqui é extremamente importante.
Agora, o eis-me aqui só vem quando você tem segurança em Deus. Porque senão você vai estar com desculpas. A vigilância e o preparo são importantes na caminhada espiritual. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, nós devemos estar atentos, vigilantes. Não é? Porque o inimigo está ao nosso redor, ungindo feito um leão, procurando a quem possa tragar. Se nós dermos uma brecha para ele, ele vai entrar na nossa vida e vai esculhambar a nossa vida, vai destruir a nossa vida. Por isso, às vezes, quando a gente diz assim, para nós mesmos e para outras pessoas, gente, olhe, cuidado, atenção, escute o que o Espírito de Deus tem dito à igreja. Não é assim que a Bíblia diz? Precisamos ser vigilantes. Quando eu tenho coragem e me confio no direcionamento de Deus, e quando eu estou vigilante e estou preparado, buscando fortalecer essa caminhada espiritual, a vitória vem de Deus. Não pense que a vitória vem das suas mãos. Quando Deus reduziu aquele exército para 300, por quê? É porque Deus queria deixar muito claro que a vitória foi a manifestação do poder de Deus naquele povo. Não foi pela força, porque se Deus tivesse mandado Gideão levantar o exército, se Gideão tivesse levantado 100 soldados, a impressão que as pessoas iam ter era que foi os 100 soldados que venceu os amalequitas. Deus fez questão de reduzir para ele deixar muito claro para Gideão, para aquele povo e para a gente hoje, que Deus é o Senhor que nos dá a vitória. Vitória sem Deus não é vitória. Prosperidade sem Deus não é prosperidade. É só confusão na sua mente. Tá certo? No segundo ponto, eu queria enfatizar que nós vamos ter dúvidas e insegurança, mas fé, eu preciso ter fé em meio às incertezas. Eu estou no meio da tempestade, eu estou no meio da turbulência dos problemas do dia a dia, eu estou no meio das dúvidas, da insegurança que me rodeiam, porque não apenas me rodeia a todos nós aqui, em todos os aspectos da nossa vida. Mas se eu tenho fé naquele Deus que fez na vida de Gideão, que tirou o povo do Egito da escravidão, que conduziu o povo pelo deserto, providenciando alimento, sombra, foi dando as nações as mãos daquele povo em vitória. Então, é o mesmo Deus que tem o propósito de também conduzir a minha vida. Então, após ser chamado por Deus, Gideão pediu sinais para confirmar que era realmente Deus falando com ele. Sabe qual foi o sinal de Deus? Foi desenvolver em Gideão paciência. Entenda, Deus não fez nenhum efeito mirabolante. O Senhor atendeu a seus pedidos com paciência e clareza. Isso nos mostra que Deus entende nossas dúvidas e está disposto a nos dar as confirmações necessárias para que possamos avançar em fé. Imagine aí, gente, imagine um estudante prestes a fazer um grande exame, fazer o Enem, fazer o vestibular, fazer um concurso público. Imagine, cheio de inseguranças, porque eu já fiz concurso, eu sei que quem faz, a gente vai lá, por mais que a gente tenha estudado, mas a gente fica ainda assim, Senhor, começou aí, Senhor, o Senhor é que está na direção aqui. Mas a Bíblia também diz que nós não podemos testar Deus, colocar Deus à prova. Como é que eu coloco Deus à prova? Eu vou para um concurso, não sei estudar nada. Aí, Pátria, sai, Denilson, aí tenha paciência, né? Aí Deus diz, poxa, aí tu quer esculhambar comigo aí, né? Qual é o testemunho que Deus vai dar numa situação dessa? Que você ser negligente, irresponsável, não pode. Então, gente, a gente imagine nessa situação que nós já passamos, que vocês talvez estejam passando hoje. Preste a fazer um exame, um concurso, cheio de insegurança. Você pode pedir, essa pessoa, nessa circunstância, pode pedir a Deus por orientação e confiança. E precisa dizer assim, eu vou convidar alguém para orar. Misericórdia, eu me escondiam. Né? No dia que ele me encontrou e disse, o irmão Carlos vai orar hoje. Eu acho que só não sujei a calça porque eu estava muito controlado naquele dia, mas eu me tremi todinho, a barriga se deu aquele gelo. Mas por quê? Primeiro é a timidez. Mas muitas vezes, não é todas as vezes não, gente, mas muitas vezes é porque nós não temos a prática de orar. Quando você já desenvolve isso no seu íntimo, no seu devocional com Deus, no seu a sós com Deus, você pode até sentir
constrangimento, timidez, mas você vai levantar e vai orar. E outra coisa, gente, eu já aproveitando isso aqui, gente, não precisa orar como, de repente, tem umas pessoas que oram com muita eloquência, com palavras bonitas, e de repente você diz, poxa, eu não sei aquelas palavras bonitas para orar. A oração tem que ser cheia de sinceridade e verdade. Não precisa ser, você pode não falar nenhuma palavra bonita, pode ser o seu vocabulário, mas se está cheio de sinceridade e verdade, Deus vai abençoar e vai ouvir a sua oração. Então, a fé é uma jornada, gente. A fé é uma jornada. A fé não é assim. A fé ela vai sendo alimentada. Quanto mais tempo de oração, mais fé. Quanto mais leitura da palavra, mais fé. Quanto mais intimidade com Deus, mais fé. Certo? Então, a fé é uma jornada. É natural ter perguntas e querer confirmação quando estamos diante de decisões importantes ou desafios na vida. O importante é não dizer as dúvidas, que as dúvidas nos paralisam. Ao contrário, devemos buscar a presença de Deus e a sua direção. Então, nós precisamos ter muito cuidado nessa situação. E, em último lugar, passamos pelas dúvidas e inseguranças, entendemos que, para que isso seja superado, nós precisamos ter fé, porque a fé, ela resolve, ela supera as nossas incertezas. E aí, no final de tudo, nesses 3 pontos, a gente vai entender que a obediência é a chave que destrava a coragem. A gente precisa ter obediência e coragem. Se eu sou obediente a Deus, eu vou ter coragem e vou assumir aquele que Ele tem confiado nas minhas mãos. Seja com a minha vida, seja com cuidado comigo, seja com cuidado com a minha família, seja com cuidado com as coisas de Deus, seja no serviço do Senhor, seja na propagação da palavra de Deus. Eu preciso ser obediente. E foi o que Gideão foi, obediente. Depois de receber as confirmações necessárias, Gideão obedeceu ao chamado de Deus e reuniu um exército para lutar contra os midianitas. Contudo, Deus reduziu seu exército para apenas 300 homens. Apesar das circunstâncias adversas, Gideão seguiu adiante com coragem. O que é que Deus disse lá a Josué quando levantou para ele continuar a liderança daquele povo para levar para a terra prometida? Sede, forte e corajoso. Nós precisamos ter coragem para assumir aquilo que Deus tem confiado a gente. E para entender. Então, nós precisamos ter coragem. E aí, nós temos pessoas aqui que são empreendedores. Aí eu coloquei aqui, pensa em um empreendedor que tem uma ideia inovadora, mas teme o fracasso. Muitas vezes quando a gente pensa, projeta e pensa em um monte de coisas que vão inovar o nosso negócio, a gente muitas vezes, naquele sonho, não vai dar certo, mas de repente tem que pensar também, vai pensar, poxa, e se der errado? E se fracassar? Esse empreendedor, ele sente que deve seguir à frente, apesar das incertezas das conjunturas de mercado. Porque você só vai saber se vai dar certo se você empreender. Se você pensar que vai dar certo, vai ser um sucesso, mas deixar que o medo do fracasso povoe a sua mente, você não vai investir em nada. Nós temos vários empreendedores aqui. Vocês precisaram ter coragem para assumir os desafios que Deus tem feito. E Deus tem honrado, né? A coragem para agir em obediência ao chamado pode levar ao sucesso inesperado. Para nós, humanos, é um sucesso inesperado, mas para Deus não. Deus já sabe o plano que tem para as nossas vidas. Planos de paz, planos de bênção. E a Bíblia diz que quando Deus age, se a gente permite, se a gente deixa Deus agir em nossas vidas, a Bíblia diz que ninguém impedirá aquilo que Ele quer realizar através na minha vida e através da minha vida. E a obediência muitas vezes exige coragem diante do desconhecido. Quando decidimos confiar em Deus e seguir suas instruções, mesmo quando tudo parece impossível, Ele opera maravilhas através da nossa vida. E aí, gente, Deus é o Senhor dos milagres. Deus permitiu que apenas 300
derrotasse um exército de 135 mil soldados, mostrando que a vitória não depende da força humana, mas do poder divino. Isso reforça a lição de que, quando Deus está no controle, números e probabilidades não importam. Aos olhos humanos, 135 mil jamais seriam derrotados por 300. Aos seus olhos, talvez aquela fortaleza que se levantou na sua vida, diante do seu caminho, que está lhe gerando dúvidas, que você não tem dormido, você tem ficado inquieto, tem angustiado o seu coração. Tudo isso, se você colocar diante de Deus, e buscar Deus, e caminhar com Deus, e ser obediente àquilo que Deus tem feito, você terá vitória. 300 ganhou de 135 mil. Isso já é uma manifestação incontesta de quem é o Senhor. E só reforçando, não foi usado armas para essa luta. Armas concretas, físicas, de guerra, bélicas, armas bélicas. Foi apenas a obediência e as armas que Deus colocou espiritualmente. Então, Gideão, ele usou essas armas, né? Apenas as estratégias de Deus. Os soldados cercaram o acampamento dos midianitas à noite. Ao sinal de Gideão, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando: a espada do Senhor e de Gideão. Sim, eles gritavam: essa é a espada do Senhor e de Gideão. Mas não houve uma luta com armas. O barulho, o fogo repentino e a confusão fizeram os midianitas entrarem em pânico e se matarem entre si. Então, a lição, gente, de tudo isso que nós estamos vendo hoje à noite é que essas batalhas mostram que a vitória não depende das armas humanas, mas da obediência a Deus. Ele usou elementos simples para vencer um exército gigantesco, provando que o Senhor, Deus, é poderoso o suficiente e é maior do que qualquer força terrena. Eu queria convidar o ministério e dizer a você que a história de Gideão nos ensina que todos nós podemos ter dúvidas e inseguranças, mas isso não pode nos impedir de ser usados ou de acreditar nos propósitos de Deus. Ele transforma nossas fraquezas em força através da fé e da obediência. Se você, essa palavra é para você. Essa palavra eu recebi para mim também. Para você que está aqui na igreja, para você que está em casa. Se você se identificou com as lutas de Gideão, sentindo-se mesmo em meio às inseguranças ou cheio de dúvidas, eu convido você a entregar sua vida a Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, de todas as batalhas. Ele é aquele que transforma incertezas em confiança e fraquezas em vitórias.